Olá, feliz em estar novamente com você e eu já aproveito para te pedir que nos auxilie a divulgar os ensinamentos de Jesus sob a ótica da doutrina espírita. E como você faz isso? Se inscrevendo no canal, curtindo, comentando, compartilhando. Aproveito para já te agradecer e também ao Centro Espírita que nos dá a oportunidade desse estudo. E hoje eu trago um relato, né, constante, um vídeo da doutora Berry. Ela é socióloga, é escritora, onde ela nos diz que desde os 12 anos e durante todo o ensino médio, ela fazia faxina. Todo tipo de faxina. Pela manhã ela limpava casas, à tarde limpava bancos, e ela se encontrava sempre no ponto do ônibus com outras mulheres que faziam faxina. Como ela era uma garota, ela aproveitava para pedir dicas. Que produto usar, como começar o trabalho, como limpar tal coisa, e as outras ficavam felizes em poder ajudá-la. Só uma que sempre estava calada. E num belo dia, essa senhora puxa pelo lado e diz assim: menininha, limpe a luz. E a Mary não entendeu. Daí ela repete, né? Limpe a luz. Mary, ela falou, não, todas as vezes que você chega numa casa, sempre ali na entrada existe um lustre e ninguém nunca se preocupa em limpá-lo. Então você pegue uma escada, um paninho, um produto de limpeza e limpe desde a base até cada cristal, cada pecinha de cristal. E você limpe também a luz, as lâmpadas, porque as pessoas não se preocupam em limpar a luz, né? E ela assim o fez. E aí a dona da casa, né, a elogiou, dizendo que estava tudo muito limpo. Quando o marido chegou, falou, nossa, o que aconteceu? O que tá tão, né, limpo, tão claro, né? Recomenda que ela ganhe uma gorjeta ali, um dinheiro extra, né? E ela diz que ela hoje já não ganha mais a vida fazendo faxina, mas que essa lição daquela senhora do ponto do ônibus ela levou para o resto da vida. Ela sempre cuida da sua luz. E ela diz, né, que nós temos dentro de nós essa luz a ser polida, né? E que normalmente ela precisa, muitas vezes, né, apenas de pequenos prazeres, tipo uma música, dançar, olhar o brilho do sol, das estrelas, né? E que nós devemos nos preocupar em dar a ela isso, em dar ao nosso interior, em nos amar, né? Em proteger essa luz, em fazer com que ela brilhe cada vez mais. E como Jesus nos disse, né? Jesus nos ensinou que era para que não colocássemos a candeia debaixo do alqueire. Nós sabemos que a candeia eram aquelas lamparinas antigas. Ele pedia que fosse colocada no alto, para que quem entrasse no recinto pudesse enxergar tudo que ali existia, pudesse usufruir daquela claridade, né? E fazendo um paralelo, então, com a nossa vida, o importante de tentarmos tirar de dentro de nós essa luz que ela reflete as qualidades, mesmo que poucas que a gente já tenha adquirido, é para que o outro possa também se beneficiar disso, que a nossa candeia interior possa ser colocada no alto, né? Para que a gente possa auxiliar aquele que está na escuridão. E Jesus nos diz, né? Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Resplandeça a vossa luz diante dos homens. Então, ele está nos convidando a fazer isso. E quando ele diz que somos o sal da terra, nós sabemos que o sal é aquele ingrediente que traz gosto, sabor à comida, né? Então, ser o sal da terra é auxiliar os nossos irmãos a encontrarem o sabor, o gosto pela vida. É auxiliá-los a sair dos estados tenebrosos em que muitas vezes eles se colocam, né? Para descobrir todas as belezas que Deus coloca para nós. Além do que, na época de Jesus, o sal era usado para conservar os alimentos por mais tempo, né? Então, também no nosso caso, o sal vem para conservar as nossas virtudes, para impedir, né,
que a gente ceda terreno aos acessos de raiva, de ódio, de inveja, de orgulho. É esse sal que Jesus vem pedir aí. E ele diz que se o sal for insonso, ou seja, não tiver gosto de nada, né? Não for um sal que realmente salgue, né? Então não serve para nada, né? E a mesma coisa conosco. Se nós passarmos pela vida do outro sem fazer diferença, nós seremos esse sal insosso, que não serve para nada. Então, que a gente faça diferença na vida do outro, né? E nessa lição da Barry, a gente entende também que muitas vezes nós permitimos que as sujeiras do mundo ofusquem a nossa luz, né? Nós nos deixamos entrar numa vibração negativa, que vai tomar conta do nosso interior, das nossas opiniões sobre nós mesmos, né? Dos nossos valores, e isso vai fazer com que a gente se retraia, com que a gente sofra mais. Então, que a gente não permita que essas influências externas, que elas venham a nos perturbar, porque temos o livre-arbítrio e podemos escolher, e que nós só vamos perder a nossa paz de espírito ou vamos apagar a nossa luz se assim o desejarmos. E para isso existe uma lenda, né, de que um sábio, ele era o melhor lutador lá da época, era muito sábio, ninguém conseguia vencê-lo em nada. E aí um guerreiro chega na cidade resolvido a vencê-lo, a desafiá-lo. E ele passa o dia todo provocando aquele sábio. Mas aquele sábio não tinha interesse nenhum em competir com os outros. Coisa muito diferente de nós, né? Então, olha, como é importante você se preocupar com você, com a sua luz, com a sua paz interior. E ele não queria competir com guerreiro nem com ninguém. Aquelas lutas que ele fazia era para ensinar os seus discípulos a se defender, né? E aí ele recebe provocações o dia todo desse guerreiro. O guerreiro insulta, grita com ele, humilha, cospe na sua cara, até pedras joga no guerreiro e ele se mantém impassível. E os discípulos começam a comentar, né? Nossa, o nosso mestre tão sábio, tão poderoso, né? Como é que ele se deixa humilhar tanto? E tanto ele mantém aquela postura calma que o guerreiro se cansa e acaba indo embora da cidade. E aí os discípulos perguntam, mestre, por que você não revidou? Ele diz, quando você ganha um presente de alguém, mas você não recebe, com quem fica o presente? Ah, com quem queria me dar. Pois é, a mesma coisa. Aquele guerreiro levou tudo que ele jogou para mim. Todos os insultos, todos os maus pensamentos que foram gerados da sua atitude. Eu não aceitei o presente, então eu consegui manter a minha paz interior. E é assim, né? Foi assim que Jesus ofereceu a sua face, né? O outro lado da face. Naquele exemplo claro de que não devemos revidar, não devemos desejar vingança, né? Porque isso só vai nos fazer mal. Como o exemplo dessa lenda, né? Desse sábio. Então, que a gente entenda que nós só vamos perder o nosso equilíbrio se assim o permitirmos. Que a gente fique alerta para que não permita que isso aconteça. Que possamos buscar conhecer as nossas potencialidades, essa nossa luz interior, para que nada possa nos tirar do eixo, possa nos afastar daquilo que é necessário seguir. E Jesus diz, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vendo as vossas boas ações, as vossas boas obras, eles glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Então, o quanto o nosso exemplo é importante para todos aqueles que estão ao nosso redor. E o quanto, se nós nos amarmos, conseguiremos amá-los também. Então, que a gente pense nisso, que a gente pense nessa luz que nós temos, para que consigamos sempre cuidar dela, limpando, fortalecendo, para que ela brilhe, para que ela auxilie, para que os ensinamentos do Cristo aumentem, porque seguir no caminho de Jesus é luz. Então, é o que eu desejo a cada um de vocês que me ouve, luz.
muita paz e muito amor. Fique com Deus.